Olá, pessoal. Me chamo Rafael Marques. O meu grupo, composto por mim, João Pedro, Maria Luísa Passos, Guilherme Nunes e Matheus Miranda, vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Bom, o sistema reprodutor masculino é o sistema que garante a produção de gametas masculinos, bem como a introdução desses gametas no corpo da mulher. Também é responsável pela síntese de testosterona, possibilita, entre outras funções, o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Então, resumindo, esse sistema tem como principal função a questão da produção, né, do gameta masculino, que no caso é o espermatozoide, e o armazenamento e a liberação desse gameta. Principais temos a vesícula seminal, em que ela produz o líquido nutrientes que alimenta os espermatozoides e compõem o sêmen. Temos o ducto ejaculatório, que é o canal onde o sêmen passa, vindo das vesículas seminais dos testículos, antes de chegar na uretra. Temos a próstata, que produz um líquido que protege os espermatozoides e facilita a sua mobilidade. Temos o reto, que não faz parte diretamente do sistema reprodutor, mas ele faz parte final do intestino grosso, onde é armazenado as fezes antes da eliminação. Temos a glândula bulboretral, ou Cooper, que libera um líquido lubrificante que neutraliza a acidez da uretra antes da passagem dos espermatozoides. O epidídimo, que é o local onde os espermatozoides amadurecem e fica armazenado até a ejaculação. O sacro escrotal, a bexiga, que é onde armazena a urina, fica mais próxima da próstata e da uretra. Temos o osso do pubis, o ducto deferente, que é o canal que transporta os espermatozoides do epidídimo até o ducto ejaculatório. Temos o corpo cavernoso, corpo esponjoso, a uretra, né? Que é o canal que leva a urina e o sêmen para fora do corpo, através do pênis. A glande, que é a extremidade do pênis, sensível ao toque e importante na relação sexual. E temos o testículo, que é o local onde há a produção do hormônio. Bom, a composição estrutural do espermatozoide é dividida em três partes: cabeça, peça intermediária e cauda. A cabeça contém o núcleo, com o material genético e o acrosoma, uma estrutura com enzimas que ajudam na fecundação. A peça intermediária é rica em mitocôndrias, que fornecem energia para o movimento do espermatozoide. Já a cauda, ou flagelo, como também é conhecido, tem a responsabilidade de promover a locomoção do espermatozoide. Já sua composição molecular é envolvida por DNA, proteínas e lipídios. O núcleo da cabeça do espermatozoide contém um material genético em forma de DNA, que é a base da informação hereditária. O espermatozoide consta também com a presença de proteínas na cauda e na membrana plasmática, que também tem lipídios em sua composição. Agora vamos falar sobre a espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. Esse processo ocorre nos túbulos seminíferos dos testículos e pode ser dividido em três principais fases: a fase proliferativa, a fase meiótica e a espermiogênese. Na fase proliferativa, também chamada de mitótica, as espermatogônias se dividem por mitose, originando células germinativas. Já na fase meiótica, ocorre a meiose, um tipo de divisão celular que realiza pela metade o número dos cromossomos, formando espermatozoides com 23 cromossomos. Por fim, na espermiogênese, as células restantes da meiose passam por um processo de diferenciação, adquirindo a forma final de espermatozoides maduros. No esquema à direita do slide, é possível visualizar cada uma dessas fases, desde a célula germinativa inicial até o espermatozoide pronto para ser liberado no lumen do túbulo seminífero. Vale destacar também que a participação das células de Sertoli, que oferece suporte e nutrição durante todo esse processo. Oi, meu nome é Guilherme. Eu vou falar um pouco sobre a regulação hormonal da espermatogênese, que acontece pelo eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. O hipotálamo libera o hormônio GnRH, que estimula a hipófise a secretar o FSH e o LH, que age nas células de Leydig, que produzem testosterona, é essencial para a manutenção dos espermatozoides. O FSH atua nas células de Sertoli, que dão suporte às glândulas germinativas e produzem a inibina, responsável por inibir
o FSH quando necessário. Esse sistema funciona por feedback negativo, mantendo a produção de espermatozoides em equilíbrio. Agora, vou falar sobre a histologia. Vou começar falando sobre o testículo, que é essa imagem acima à esquerda. O testículo é revestido por um epitélio germinativo estratificado especializado. E suas principais características histológicas são os túbulos seminíferos com células da linhagem espermatogênica, células mioide, células de Sertoli que fazem interstício com células de leite. Interstício é o espaço entre as duas células. E a função principal do testículo é a produção de espermatozoides e testosterona. Agora eu vou falar sobre o epidídimo, que é essa imagem aí ao lado. O epidídimo é uma estrutura tubular do sistema reprodutor masculino e é revestido por um epitélio pseudoestratificado colunar. Contém um ducto epididimário muito espiralado, estereocílios, que são microvelocidades longas não móveis, e uma camada de músculo liso. A principal função do epidídimo é a maturação, o armazenamento e transporte do espermatozoide. E agora, o ducto deferente, que é essa imagem abaixo, ele é revestido por um epitélio pseudoestratificado colunar com estereocílios. Contém luz com aspecto estrelado, meio preguiada, paredes espessas com 3 camadas de músculo liso, que é envolvida por tecido conjuntivo. E a principal função do ducto deferente é a condução dos espermatozoides durante a ejaculação. E para concluir, vou falar sobre as glândulas acessórias. Vou citar o tipo de epitélio, o tipo de glândula e a sua principal característica histológica. Vou começar falando sobre a vesícula seminal, que é revestida por um epitélio pseudoestratificado colunar. E o seu tipo de glândula é túbulo alveolar ramificado. Sua principal característica histológica é a luz preguiada, sem corpos amiláceos. Já a próstata é revestida por um epitélio colunar simples a pseudoestratificado. Seu tipo de glândula é túbulo alveolar composta. Sua principal característica histológica são os corpos amiláceos mais estroma fibromuscular. Já as glândulas bulboretrais são revestidas por epitélio simples cúbico colunar. E o seu tipo de glândula é o túbulo alveolar composta. Sua principal característica histológica é a semelhança com glândulas mucosas. E para concluir o trabalho, aqui estão as referências. Agradecemos pela atenção.